Olá, olá, olá pessoal. Continuando a nossa série Sabedoria Financeira. E antes de começar a reflexão em si, a importância dessa série Sabedoria Financeira não é só uma questão humana aqui sendo compartilhado, entende? Mas como a Bíblia pode nos ajudar em momentos difíceis sobre a questão financeira. Porque em momentos bons a gente muitas vezes só quer saber de gastar, né, de aproveitar. Mas aí nos momentos difíceis a gente fica pensando assim, nossa, que saudade dos tempos bons, mas não acumulou a sabedoria que os tempos bons também podem nos ensinar. A gente tem costume de que a gente só pode aprender nos momentos complicados, mas os momentos bons também podem ensinar uma sabedoria profunda. E o capítulo 18 de Lucas, numa visão geral, ele começa com uma parábola de uma mulher que tinha uma causa perante um juiz. O capítulo não deixa claro se essa causa tinha relação com alguma situação financeira. Mas a intenção essencial de Jesus com essa parábola é nos ensinar a oração, a importância de perseverar na oração. E lá para o final do capítulo, ele relata a respeito de um mendigo que voltou a enxergar. Essas peças são importantes porque a nossa reflexão está mais situada no meio do capítulo e é sobre a famosa passagem que fala sobre a questão de entrar no reino de Deus e a relação com as riquezas, né? E o centro da nossa reflexão traz justamente isso, mostrando quando Jesus olha a expressão abatida daquela pessoa, né? Daquele homem e fala muito dificilmente aqueles que têm muitas riquezas vão entrar no reino dos céus. É muito mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente costuma levar essa passagem ao pé da letra, né? Mas ao que Jesus estava se referindo é que no fundo dos palácios tinha um caminho tão estreito que era conhecido como agulha. Então é essa referência que ele estava usando, de que é muito mais fácil um animal grande como um camelo acabar abaixando para passar nessa passagem estreita, no fundo, né, da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por quê? Porque aquele homem, quando Jesus falou para ele, se você realmente cumpre todos os mandamentos, ajuda os pobres aí, vende tudo, dá aos pobres e vem e me segue. E ele saiu, né? Saiu, virou as costas, literalmente. E aí, as pessoas ali perplexas, né, chocadas com essa declaração de Jesus, falam assim, então sendo assim, quem poderá se salvar? Aí vem a famosa frase desse contexto que a gente costuma usar quando as coisas estão difíceis pra gente, principalmente a questão financeira, né? A gente enche o peito e declara, nada é impossível para Deus. Mas Jesus não se limitou só a essa frase. Ele falou assim, o que é impossível aos homens é possível a Deus, ou as outras traduções. O que é impossível aos homens não é impossível a Deus. Ou seja, tem todo um contexto ali envolvendo as riquezas, a salvação. Sabe, porque muitas vezes a gente, na nossa soberba, na nossa arrogância, a gente acha que pode mover o reino de Deus. Muitas vezes a gente não desenvolve essa sabedoria de aplicar os recursos que Deus coloca em nossas mãos, na nossa própria vida. Quem dirá
aplicar no reino de Deus, né? Quem dirá isso? Muitas vezes a gente é ensinado a muita mistificação sobre o dinheiro. Ou a gente entrega todo o coração, ou a gente odeia de todo o coração. Mas mesmo quando a gente odeia situações financeiras de todo o coração, a gente negligencia a sabedoria ao mesmo tempo. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso sabe, o que a gente precisa aprender nesses momentos difíceis que a gente precisa passar na vida, infelizmente é a verdade. A maturidade nos ensina que a vida não se resume a momentos difíceis, mas que é preciso passar por esses momentos, porque senão a gente nunca vai adquirir a sabedoria. Porque se depender da gente de ficar sempre no bem bom, a gente nunca vai ter uma maturidade, uma sabedoria. E então Deus permite momentos difíceis, momentos complicados, para nos ensinar essa maturidade, essa sabedoria. O problema é que, como eu disse, né, a gente começa a mistificar tudo, começa a juntar certas coisas só quando é conveniente, né? Igual esse caso do nada é impossível para Deus. Realmente, Deus pode todas as coisas, mas o problema é que a gente acha que ele quer fazer tudo o que a gente quer. Esse é o grande problema. Então, a gente pega aquela frase também: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O problema é que quando começam a vir momentos difíceis, quando certas coisas começam a faltar, a gente entra em crise e não entende aquele versículo. Mas tá me faltando todas as coisas, né? Eu já comentei um pouco sobre isso aqui na página, mas juntando nesse contexto da reflexão de hoje, o texto do Salmo 23, ele não fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O texto fala, mas na tradução do português não contempla isso, mas o texto fala: o Senhor, o meu pastor, não faltará. Ou seja, se ele nos faltar, faltou tudo. Faltou recursos, faltou força, faltou paciência, faltou paz, entendeu? E aí a gente se deixa levar por certas coisas que pessoas nos falam, até sobre Deus, até usando a própria palavra de Deus, sabe? Inclusive, a intenção dessa série de sabedoria financeira é justamente possibilitar aí, você que está me vendo, acompanhando essa série, de não se render a certos ventos que te conduzem a um caminho, te prometendo certas coisas e fazendo muitas vezes até você esquecer da palavra de Deus, e você não se dá conta disso, porque você se deixou levar tanto pela circunstância que acabou abraçando coisas que não deveria, por causa dessa questão financeira, por causa de estar difícil, sabe? É muito mais fácil, né? Tem muito mais repercussão alguém que fique prometendo mundos e fundos do que alguém que queira te orientar realmente à luz da palavra de Deus, né? Queira realmente deixar a verdade aqui para você. Aí muitas vezes a gente se deixa levar por discursos como: olha, a campanha disso, a campanha daquilo, venha e oferte que Deus vai te dar, não sei o que lá, mas não sei o que, entendeu? E aí a gente começa a negociar nossos valores, que a gente sempre foi criado, sabe? E isso que é o grande problema, e custou muito para esse homem da reflexão de hoje. A gente não tem controle de todas as coisas, sabe? Eu não sei se esse homem conseguiu a salvação, porque a salvação estava ali na frente dele, e ele continuou amando as riquezas mais do que quem deu as riquezas a ele, que é o próprio Deus. E por que eu chamei a atenção para o contexto desse capítulo, né? Porque uma viúva com uma causa na justiça
possivelmente podia ser uma causa financeira diante do juiz. E na perseverança da oração, mesmo o juiz sendo injusto, não conhecendo a Deus, zombando de Deus, ele deu a causa favorável àquela viúva. E o mendigo, provavelmente muito miserável naquela época, pessoas com deficiência eram muito negligenciadas naquela época, sabe? E muitas vezes até nos nossos dias de hoje, por falta de conhecimento, né? Mas isso é um assunto para uma outra vez, quem sabe, né? E o mendigo miserável, do jeito que era, ele foi rico o bastante de espírito, apesar de ser miserável humanamente, e pobre de espírito, deixando a riqueza verdadeira entrar, né? Porque a pobreza de espírito não é ser miserável do ponto de vista humano. A pobreza de espírito é reconhecer que sem Deus somos nada e continuaremos sendo nada. Essa é a pobreza de espírito, sabe? Mas tem gente que é tão miserável que só tem dinheiro, entendeu? E igual diz outra frase também, o dinheiro pode mover o mundo, mas não move quem o criou, ou seja, não move Deus. E a gente se deixa levar por esses discursos sutis, doces, prometendo mundos e fundos. Por quê? Porque Deus está nisso aí mesmo, ó. A gente tem que realmente mostrar para Deus com nossa oferta, com nosso dinheiro, que Ele tá vendo aqui, daí Ele vai dar, aí Ele vai conceder, aí as portas vão se abrir. Olha, sinceramente, como eu falei no começo do capítulo, a causa da mulher foi resolvida por causa da perseverança na oração. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e parte da sabedoria financeira em momentos difíceis está relacionada a como a gente está aplicando os poucos recursos que a gente tem. Porque no caso dessa viúva ainda, a Bíblia não informa se ela teve gastos com essa causa perante o juiz que ela tinha. A Bíblia não informou isso. Mas na situação do mendigo, a gente pode perceber realmente que ele era pobre, né? Pobre financeiramente, no caso agora, porque essas pessoas eram rejeitadas. Entendeu? E aí, o que acontece? Uma viúva, que também era rejeitada na época, e um mendigo, eles tiveram graça diante de Deus. Mas porque eles fizeram campanhas, mas porque eles fizeram coisas humanas, esforços humanos, só para mostrar para Deus que isso, que aquilo, não. Sabe? A mulher se humilhou em oração perante Deus, perseverou em oração. E aquele homem, mesmo sendo cego, ele enxergou que a salvação estava andando ali. E por isso ele clamou, ele orou para que Jesus pudesse fazê-lo enxergar novamente. Isso não quer dizer que se Deus não cura em alguma situação, ele é pobre de poder, ele não presta. Porque a Bíblia diz que ele se fez pobre, Jesus se fez pobre, ou seja, no sentido de miserável, no sentido de ter sido humilhado, zombado, para que a gente fosse feito rico como filho de Deus, sabe? Mas a nossa ganância deixa levar também pelos discursos que a gente ouve por aí, as riquezas das regiões celestiais, e a gente curva novamente ao nosso amor ao dinheiro e coloca isso num pedestal acima de Deus, sabe? Que é mais riqueza celestial do que ser salvo no Espírito, sabe? Do que ter a humildade e se humilhar diante de Deus e reconhecer que sem Ele a gente não pode se salvar por muitos recursos que a gente tem em nossas mãos. Se a gente acha que isso vai comprar a nossa entrada no reino dos céus, sabe? O bandido que estava lá do lado de Jesus,
ele não tinha mais nada, ele não tinha nada para oferecer para Jesus. Fala assim: ah, aqui, Jesus, eu tô comprando meu ticket aqui de entrada no paraíso, tá bom? Olha só, aí eu tô quase morrendo, mas vou fazer uma campanha aqui, que aí o Senhor me salva, entendeu? Não tô aqui negligenciando que a gente não possa colocar um propósito diante de Deus em oração, mas se a gente mistifica demais as coisas, começa a querer barganhar as coisas demais diante de Deus, é aí que está o problema. E como eu falei, aquele bandido lá do lado de Jesus na cruz, ele não tinha nada para oferecer, a não ser o arrependimento dele, de ter reconhecido, né? Era como se ele estivesse falando: olha só, eu roubava, eu assaltava na minha vida inteira, mas olha só onde que eu vim parar. Só que eu me arrependo e reconheço que eu não posso alcançar mais nada na minha vida, nem a salvação pelo meu esforço, sabe? Precisamos ter muito cuidado se a gente está se tornando um ladrão religioso, no sentido de que temos assaltado a fé das pessoas ao nosso redor. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nunca foi por nossos esforços, nunca foi por nossas riquezas, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Então que a reflexão de hoje, na sabedoria financeira, possa nos ensinar que as nossas riquezas não são capazes de conquistar lugares, posições, cargos e títulos diante de Deus. Porque se a gente se apegar nisso, se estruturar nisso, e a gente considerar só isso algo bom, quando os tempos ruins vierem, a gente não vai ter a sabedoria financeira de administrar o pouco que está entrando, muitas vezes não por nossa responsabilidade, mas por situações difíceis mesmo que acontecem na economia de uma nação, por exemplo. Tá bom? Fica ligado, curta, compartilha, marca alguém aí nos comentários e Deus abençoe a sua vida.